Boa noite. Jesus Cristo nos abençoe, que preencha o coração de todos nós de muita paz. Sou Alexandre Barros, colaborador do Movimento Espírita Pernambucano. Tenho vindo a esta casa com frequência, até porque aqui tem uma parte da minha família espiritual, são pessoas de quem eu tenho um carinho enorme e uma grata satisfação poder retornar. E neste momento, para poder falarmos, refletirmos mesmo acerca de um assunto que, lamentavelmente, tem se tornado recorrente na sociedade, sobre o suicídio. E digo a vocês que é com muito pesar que temos que reconhecer que nos tempos atuais o suicídio está na moda. Eu nunca imaginei, ser humano, Alexandre Barros, nunca imaginei ter que usar esta expressão numa palestra, ter que admitir que o suicídio está na moda. A cada 15 segundos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 15 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Para vocês terem ideia, se esta minha palestra demorar 50 minutos, no transcurso dessa palestra, aproximadamente 200 pessoas terão se suicidado. É lamentável, é muito triste. Eu utilizei da parte do Livro dos Espíritos, das questões 943 a 957, que trata exatamente sobre o suicídio, caso alguém queira fazer essa consulta. Lá existem questões que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, tão bem direcionou para nos orientar, esclarecer e consolar acerca deste assunto que nos momentos atuais realmente é tão grave. A pergunta que nós fazemos é: o que leva alguém a cometer o suicídio? O que leva alguém a atentar contra a própria existência? Em que essa pessoa estava pensando? Por que problemas, por que dificuldades estava passando para ter esse ato que divide opiniões? Filósofos, educadores, pais, religiosos, a população de uma forma geral. Uns dizem que é um ato de coragem, outros dizem que é um ato de covardia. Mas nós, aqui onde estamos, haveremos de abordar o assunto, lançando para aqueles que talvez não saibam outras luzes, que é a luz da sobrevivência do espírito. Nós, espíritas, cremos sim que não somos só corpo. Para o que eu estou olhando agora, digamos, é uma aparência física temporária que haverá de se desvanecer, de se destruir, enfim, se transformar ao cabo de alguns anos. O corpo de vocês, como vocês olham o meu. Entretanto, algo sobreviverá, como sobreviveu em tantas vezes, e haverá de sobreviver você, espírito, se quiser, mas pessoal, você, pessoa. As pessoas que se suicidam, elas não pensam nisso. Pensamos que elas não pensam nisso. Provavelmente alguns pensam, porque existem espíritas que também se suicidam. É lamentável ter que dizer isso. Existem católicos, evangélicos, ou seja, pessoas que acreditam na vida após a morte e se suicidam. Por que isso? O que leva uma pessoa a cometer esse ato? Nós aqui, da nossa parte, não estamos para julgá-los, mas para analisar esses casos, orientar as pessoas, fazê-las refletirem acerca deste ato, para que se fortaleçam, para que resistam, para que vá até o fim da sua existência. Se bem que sabemos que o próprio Jesus Cristo disse que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Ora, o 5º mandamento, que está lá em Êxodo, fala sobre as leis de Deus trazidas por Moisés. E nessas leis de Deus, no capítulo 20, versículo 13, que justamente discorre sobre os 10 mandamentos,
A quinta lei, ela é taxativa. Ela diz: não matarás. A pergunta que eu faço: esse não matarás se aplica só quando nós imputamos esta penalidade, essa criminalidade ao outro? Ou isso se remete a nós também? O não matarás, que foi colocado lá no Velho Testamento, se refere também ao não tirar a própria vida. Estamos sim proibidos por Deus, pela lei de Deus, de também sacrificar a nossa vida. É assim? O não matarás serve para nós? E se é assim, a pergunta que eu vos faço, embora não precisa de resposta: os suicidas, eles estão condenados eternamente? É isso? Será que as pessoas que se suicidam, não importa a causa, porque há os que se suicidam por desespero, e nós haveremos de analisar isso daqui a alguns instantes, os chamados atenuantes e agravamentos do ato. Mas se as pessoas se suicidam, se é contra a lei de Deus, então elas estão condenadas para sempre? O próprio Jesus Cristo disse: nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Significa dizer então que os suicidas, mesmo cometendo esse ato contra a consciência, contra a lei de Deus, também haverão de ser beneficiados, assistidos, socorridos, haverão de serem encontrados pela justiça divina e serem acalentados, enfim, serem consolados. É assim? Vamos pensar sobre isso também. Porém, eu vou lançar para vocês algo que talvez não seja mais novidade para tanta gente. Nós começamos fazendo uma lamentável afirmativa de que o suicídio está na moda. Por que isso? Porque num tempo como o nosso, num momento como este, em que a tecnologia tem transformado a vida, tem dado à sobrevivência humana capacidades maravilhosas, a comunicação tem nos permitido entrar em contato com quase todo mundo online. E por que neste momento nós estamos nesta condição de desistir da existência? Existe uma razão para isso. É bom que saibam, caso já não o saiba, que estamos passando por um período de transformação. Posso dizer para vocês de forma muito peremptória: o Apocalipse chegou. O Apocalipse de João, o evangelista, as últimas partes da Bíblia, do Novo Testamento, o período de transformação da terra, finalmente chegou para nós. Nós estamos fechando um ciclo evolutivo e começando outro. E aí, caso queiram aprofundar, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre isso, além do próprio Livro dos Espíritos. Estamos fechando um ciclo evolutivo para a terra e para as pessoas, para os espíritos aqui encarnados. Isso é uma fundamentação que eu estou passando para vocês. E este fechamento de ciclo para o início de uma nova era, aquela que nós poderíamos chamar de a era do Espírito. E aí tem toda uma dissertação a ser feita sobre isso. A era do reconhecimento do ser como Espírito, a era do reconhecimento do ser para Deus. Nós passaremos a conviver reconhecendo Deus no próximo. Isso é o que virá, mas ainda, enquanto não vem, estamos passando de um fechamento para o início de um outro. Ora, entre um e outro existe o que nós chamamos na doutrina espírita de transição, a transição planetária. E esta transição planetária, ela nos remete, entre tantas observações do Cristo, como por exemplo no sermão profético, antes de ser preso, no sermão profético, Jesus fala sobre as guerras e os rumores de guerra que haverão de acontecer nos finais dos tempos. E ele dizia que ainda não será o fim do ciclo. Jesus falava sobre isso. Jesus, em algumas das suas parábolas, como a parábola da rede, a parábola do joio e do trigo, falava sobre
o joio e o trigo, os maus peixes e os bons peixes, os lobos e as ovelhas vivendo juntas no mesmo ambiente. Mas Jesus também falou sobre a porta estreita. Jesus dizia: esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque dia virá em que muitos tentarão e não conseguirão. Se isso foi dito de forma figurada, de forma simbólica, para nós espíritas que temos os esclarecimentos à luz desses ensinamentos que nos vieram, entendemos que é o fechamento deste ciclo. Porém, estamos na transição, e enquanto essa transição acontece, todas as injunções do plano espiritual serão sobre nós. Os espíritos, muitos, sabem que por decisão deles, não voltarão temporariamente a habitar na terra. Já estão em processo de exílio, assim como ocorreu com os exilados de Capela, assim chamados. Esse processo que ora ocorre, será os exilados da terra. Para onde irão? Não sabemos. E se sabemos, não é só para ali. Porém, esses espíritos que se perderam e que querem continuar neste erro, não se arrependeram, enfim, não terão esta oportunidade, são recalcitrantes no mal porque querem, eles não querem ir sozinhos, eles ainda gravitam na atmosfera espiritual da terra, e são eles, entre outros, que buscam em nós, buscam em cada um de nós, as predisposições ao cometimento do suicídio. Não estou aqui culpando esses espíritos. Lamentavelmente, eles são mais um elemento, colaboradores, influenciadores. Mas muitos de nós nem precisaríamos, entre aspas, desta colaboração, entre aspas, que não é uma colaboração, para colocar em risco a nossa própria existência na terra. O que eu estou colocando é que, além das nossas inseguranças, além das nossas perturbações, temos esta influência que é patente nestes finais de tempos. Por isso que, infelizmente, o suicídio está na moda. E aí eu complemento para vocês. Existe um segmento etário que está sendo principalmente o foco, o alvo. Quem são? São os jovens. Os jovens. Por quê? Alguém aqui já ouviu falar sobre o jogo da baleia azul? Não é novidade para ninguém. Por que os jovens? Primeiro que todo mundo aqui, com exceção dessa garotinha que ainda está entrando na juventude, não é isso? Ainda não entrou. Mas vocês não nasceram dessa idade e desse tamanho, foram jovens. E se foram jovens, sabem como era a nossa vida como jovens. As nossas inconstâncias, as nossas instabilidades. Essa insegurança, por definição da personalidade ainda em construção, é um campo fértil às influências espirituais, principalmente quando elas não são conhecidas. E mais, para estes finais de tempos, espíritos de determinadas categorias estão ou vieram, encarnaram na terra, dentre os quais uma quantidade enorme de espíritos que encarnaram e que tem como característica a insegurança psicoemocional. Esses espíritos encarnaram há bom tempo e que neste momento estão passando pela fase da juventude. Esses são os focos que estão sendo visados principalmente pelos nossos irmãos que querem continuar no erro para levá-los ao suicídio. Essa é inclusive uma explicação por que o suicídio vem ocorrendo principalmente entre os jovens. E aí, de antemão, eu já faço um alerta aos pais, aos educadores, aos tios e tias, enfim, tome conta do seu filho, esteja perto dele. Perto não significa dizer colado no corpo, acompanhando a vida, não como um policial, mas como responsável por aquela pessoa que Deus colocou nas nossas mãos.
nossos jovens estão passando por esse processo de instabilidade, porque é próprio da idade e porque muitos têm a característica dessa imaturidade psicoemocional, acabamos de falar, e que não sabemos se é o nosso filho, se é o nosso irmão mais novo, se é o nosso sobrinho, o nosso primo, enfim. Fiquemos perto, acompanhemos. Qual é o cotidiano, qual é a vida, quais são os valores que ele cultua, o comportamento, como estão se comportando. Agora já não me restringo às crianças e aos jovens, agora a todos. Quando observarmos que as pessoas que têm determinados ritmos de vida, quase um ritual de vida, sua personalidade é de determinado tipo, e de um tempo para cá começa a modificar, e você está perto dele, é seu irmão, é sua irmã. Eu estou falando irmão espiritual, não estou falando irmão de casa. Convive com ele, percebeu que ele está mudando, o comportamento dele está mudando, está calado, principalmente calado, vive trancado, não quer mais contato com ninguém, se isola, os pensamentos, as ideias, começa a colocar ideias derrotistas, pessimistas, diz que prefere ficar sozinho, está com medo do mundo, não confia mais em ninguém, enfim, são muitas as ideias. É por aí que entram as influências. Agora vamos falar sobre vocês e sobre mim. Nós também ainda estamos aqui, ainda estamos encarnados. Somos espíritos, pelo menos eu entendo que se aqui estão se informando acerca da doutrina espírita. E muitos aqui, na verdade a maioria, são espíritas, têm as informações que nós estamos dizendo aqui. Mas a pergunta que eu faço, o fato de sermos espíritas, o fato de lermos, entendermos, compreendermos, enfim, nos blinda de qualquer influência, é assim? É? Todos sabem que não. Eu vou dizer para vocês a resposta que foi dada por uma pessoa que eu acho que vocês conhecem. O nome dele era um mineiro, o nome dele é Chico Xavier. Vocês acham que vocês conhecem, né? Pois bem, Chico Xavier. Uma vez uma pessoa curiosamente chegou para Chico e disse assim: Chico, você sofre influência espiritual? E Chico, naquela bondade dele, naquela simplicidade, disse: todo dia, meu irmão. Desse jeito. Foi essa frase que Chico, essa resposta. E aí a pessoa, porque percebeu que Chico respondeu assim, queria mais, e disse: e você faz alguma coisa para resistir? E Chico: faço. E disse: o quê? Trabalho. Só isso. Trabalho. Trabalhemos em prol de nós mesmos, ajudando ao próximo, fazendo pelos outros, fazendo para os outros. Descobramos que a nossa vida, por mais miserável, por mais desgraçada que seja, se quisermos colocar como exagero, não é a pior de todas. E se quisermos ainda buscar, vamos ver, se sairmos de dentro da nossa concha, nós vamos ver que existem pessoas que estão em situações muito mais lamentáveis que a nossa e sequer pensam nisso. Então reflitamos, blindemo-nos, porque se é por influência que nós poderemos cair, a influência vai entrar por aqui. Eu estou apontando aqui porque é, digamos, a sede do pensamento, a ideia, o pensamento, a mente, os centros de forças que estão no cérebro. Penso e espero que não, mas nós poderemos, ou já passamos, por situações como essas. Lembrem-se, ou lembremos-nos, a última vez que ficamos tristes, que ficamos deprimidos, como foi que nós reagimos? Quero saber de nada, quero saber de ninguém. E fique aborrecido, fica entristecido, e aí vem a melancolia, aí vem aquela, sabe, aquela prostração emocional, não quer mais visitar ninguém, não quer ser mais visitado, não liga para ninguém, não vai para a festa, etc, etc, etc. Ou seja, está abrindo a mente, está disponibilizando as nossas, digamos assim, os nossos canais para as influências que não vão nos levar à derrocada. Lembremos-nos disso, meus irmãos. Cuidado, se estivermos com essa sintonia, vamos chamar assim, é a estrada lamentável que está sendo palmilhada para depois ocorrer aquilo que ninguém quer.
Porque na grande maioria, segundo pesquisas, os suicidas, sobretudo e lamentavelmente aqueles que se programam, eles não se suicidam de uma hora para outra, eles planejam. Ou, se não planejam, a palavra aí talvez esteja mal colocada, mas o processo de suicídio começa aos poucos. É uma contrariedade, é uma desilusão, uma decepção, seja o que for. A porta se abre. Mas lembremos-nos do que disse nosso irmão Chico Xavier, do trabalho. Não deixemos a nossa mente, a nossa casa varrida, adornada e limpa para os 7, entre aspas, que virão a nos visitar se só saiu um algum dia. Eu estou usando agora Jesus mais uma vez. Não nos demoremos, não fiquemos com pena de nós. A gente fica com aquela pena e acha que Deus vai nos amar muito mais porque sofremos. Não é isso. Deus vai continuar nos amando do mesmo jeito. Jesus também. Só que agora, vou colocar entre aspas, com uma preocupação, porque nós estamos desistindo de nós mesmos. Desculpe-me esse tom grave, pausado, solene, mas o tema, lamentavelmente, reclama isso. Pensemos nisso. Creio que nós, da noite de hoje, viemos para aqui para refletir sobre isso. Se isso não passa pela nossa cabeça, que bom, graças a Deus. Mas pode estar passando por alguém tão próximo da gente, a gente não imagina. Ou se imagina, ou se sabe, não demore, tenha pressa. Alcance logo essa pessoa, vá até ela, porque pode ser que ela não vá até você. Se você descobriu, vá logo, porque pode ser tarde demais. Se não chegar a concluir o fato, poderá ao menos ter uma tentativa. As pessoas estão dando as mais variadas justificativas para isso, e dentre as quais o desgosto da vida. Como pode? Eis a pergunta: como pode uma pessoa praticar esse ato porque desgostou-se da vida? E aí vai a pergunta contra a pergunta: quais são os valores que nós cultivamos? Quais são os valores que nós cultuamos? São as coisas deste mundo? Mas essas coisas deste mundo não são nossas. Alguém aqui sabe dizer com que veio quando reencarnou? Nós viemos com o que quando reencarnamos? Com nada. E ao desencarnarmos, vamos desencarnar com o quê? Com nada também. Então por que se apegar tanto às coisas deste mundo, se sabemos que elas não nos pertencem e que a qualquer hora pode nos ser tirada? Vocês sabem disso, nós sabemos disso, os desavisados sabem disso, fazem de conta que não sabem, porque eles programaram a reencarnação como nós também. Eles são espíritos, se deram ao esquecimento, entre aspas, é uma conta que eles vão ter que ter consigo mesmos. Então, as coisas do mundo são as que mais têm levado as pessoas ao suicídio. As pessoas que elevam a sua mente para Deus e têm a esperança como bandeira desfraldada no seu próprio coração e na sua mente, não pensam em suicídio. E se o suicídio vem, ou a ideia vem, ela consegue rechaçar com trabalho, ligando-se, amando, mantendo o chamado padrão vibratório elevado, para que esse cometimento não ocorra com ela. Allan Kardec faz 2 perguntas, eu vou fazer para vocês aqui, acerca do suicídio, que são as seguintes. 944. Tem alguém o direito de dispor da sua vida? E aí lembrem-se, o 5º mandamento, lá em Êxodo capítulo 13, quer dizer, capítulo 20, item 13. A resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. Não tem jeito, não tem como negociar. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então lembremos-nos disso. É lamentável. Agora, lógico, daí a uma segunda pergunta, que não é essa, mas será a que eu vou fazer, na verdade eu já fiz, é a seguinte: então quer dizer que os suicidas estarão condenados eternamente ao sofrimento, sim ou não? Claro que não. Primeiro, porque existem agravantes e atenuantes do suicídio, e vocês sabem disso. Uma pessoa
que escreve uma carta, se preocupa às vezes até com a própria pontuação, deixa esta carta que haverá de ser colocada para a história da humanidade. Essa pessoa que comete isso é diferente daquele que vê o prédio em chamas e no desespero, perturbada, resolve pular sem saber para onde vai. Eu estou falando do edifício Joelma, na década de 70 lá em São Paulo. Quantas pessoas não pularam por desespero? E aí, para os que estão com a mente, digamos, mais voltada para o presente, quem não lembra de 2001? Quem não viu tantas pessoas pulando do World Trade Center? No desespero, na perturbação. Entendem? É diferente daquele que calcula, que meticula e que escreve uma carta de despedida e comete o ato. Não estou aqui julgando, só estou colocando que existem diferenças, consideradas atenuantes e agravantes. Porém, as duas estarão unidas pelo mesmo sentimento, segundo os próprios Espíritos disseram, que é, depois que se encontram ou se reencontram no plano espiritual, é o desapontamento. Primeiro, porque eles não resolveram o problema. Quer dizer, primeiro porque eles descobriram que continuam vivos, e segundo porque o problema não foi resolvido. É o desapontamento. É comum, foram os Espíritos que nos disseram isso. Mas a segunda pergunta, ou a pergunta seguinte aqui, que é a 945, nos remete a mais reflexões. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Vejam, o que disseram os Espíritos? Insensatos, foi isso que eles disseram, não fui eu. Por que não trabalharam? Está vendo? Por que não trabalharam? Ou porque não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então reflitamos sobre isso, sobre essas condições, porque muitas vezes o desgosto da vida pode bater à nossa porta, uma desilusão, uma decepção, seja o que for. Das coisas mais comezinhas, as mais desprezíveis, até as coisas mais graves. Existem pessoas que estão perturbadas, desesperadas, porque estão vendo o Brasil, parece que entrou num verdadeiro turbilhão. Mas se nós observarmos, meus irmãos e irmãs, olharmos com um olhar mais espiritualizado para o futuro, o Brasil está passando pela sua devida reforma moral. É isso que nós estamos vivenciando. Não estamos aqui acusando ninguém, colocando culpa em ninguém. Na verdade, tudo o que vem ocorrendo no nosso país, desculpem a digressão, é para que nós, na nossa individualidade, como brasileiros, por exemplo, reflitamos também sobre a corruptibilidade que existe em cada um de nós. Necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Está lá, Jesus falava sobre isso. Então, o Brasil, que foi inventado por Jesus, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, dita para Chico Xavier, esta mensagem. E Jesus, desgostoso que estava com as terras europeias, porque o descaminho que o seu evangelho tinha tomado, ele resolve criar, inventar uma nova pátria para trazer o seu hospital moral. E ele traz para quê? Para essas terras, e ele inventa o Brasil. Está lá no início desse livro, leiam para vocês verem. Então, para aqui viriam os espíritos doentes em condições de recuperação moral. Somos nós. Só que no meio de nós existem os enfermeiros, os médicos, e aí vem os missionários, as pessoas desprendidas, enfim. Ora, se nós espíritas sabemos disso, que bom, mas será que a sociedade sabe disso? Será que a mídia sabe disso? Será que as pessoas que estão desinformadas em relação a isso, porque não querem saber, ou porque não têm acesso, sabem disso? E aí colocam lenha na fogueira, combustível no fogo, e provocam a perturbação que aqueles incautos, aqueles descuidados, aqueles inseguros, imaturos, se suicidam, se perturbam. Então, meus irmãos e irmãs, entendamos, estamos vivendo num período de transição, haveremos de suportar e resistir até o fim, porque como disse Jesus, aquele que suportar até o fim, será salvo. É o fim do sermão profético, Jesus dizendo isso.
Então pensemos nisso. Em relação ao desgosto da vida, que eu acabei de falar, Allan Kardec fala sobre isso. Eu me lembro aqui da história de um senhor, lá pelos anos 80, ele havia terminado um casamento de mais de 20 anos. O homem estava um bagaço, não queria mais viver, desistiu de viver, mas ainda não tomou a atitude fatal. No intercurso do seu cometimento, ele encontra alguém, uma pessoa da família, um parente, já não tão próximo, que o orienta, que o sugere a buscar um lugar. A pessoa disse assim, segundo dados, segundo informação dele mesmo, ele disse, um lugar que tem lá num bairro aqui de Recife, é o Espinheiro. A pessoa disse assim, na avenida João de Barros, é um prédio que tem lá, vá lá e você vai ser ajudado. Eu estou falando de quê? Federação Espírita Pernambucana. O desespero desse homem foi tanto que ele foi bater lá. Ele foi lá. E em chegando lá, o homem estava de tal forma transtornado, digamos assim, que a pessoa que o atendeu, quer dizer, foi até ele. Ele não foi ao atendimento fraterno. O atendimento fraterno veio até ele. E a pessoa disse assim, o senhor está bem? Ele disse, não, minha senhora, eu estou desesperado, desse jeito. E ela prontamente recolhe aquele homem e coloca numa sala e conversa por mais de 2 horas, segundo ele próprio disse. A conversa foi tão profícua, foi tão positiva, foi tão boa, elevou o ânimo, renovou-lhe os ânimos, na verdade, que ele disse, eu saí da Federação Espírita Pernambucana espírita. E mais, ele saiu com um livro na mão. O livro era o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, que este homem comprou na federação, ou recebeu, não sei, o acompanhou durante toda a sua vida. Quando aos 79 anos ele desencarna no ano de 2010. Espírita, equilibrado, suportando as dores. Só que ele não ficou aí, ele resolveu trabalhar. E um dos trabalhos que ele fez foi buscar influenciar a sua família a também se tornar espírita. Pois bem, o fruto, pelo menos consideramos que o fruto muito positivo daquele trabalho que ele fez, deu resultado. E o resultado é este que vocês estão vendo aqui agora. Eu estou falando do meu pai. Era o meu pai que ia se matar, mas ele não fez. Graças a Deus. Eu estou aqui. Graças a meu pai, a influência dele, eu me tornei espírita e estou com um ânimo maravilhoso. Todas as vezes que eu faço essa palestra, eu lembro do meu pai, agradeço a ele a oportunidade, porque ele não desistiu de Jesus, ele não desistiu da vida, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de ninguém. Ele resolveu abraçar a causa com trabalho, com sacrifício, porque eu acompanhei a vida dele. Morreu com câncer, inclusive. Passou quase 10 anos com câncer, não sei como é que pode, com câncer na próstata, mas foi até o fim. E digo a vocês, na gaveta dele, lá, quando fomos retirar todos os pertences, vocês sabem o que foi que nós encontramos? O mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhemos, meus irmãos, sintonizemos, busquemos Jesus, não temos tempo a perder. Quando vierem essas perturbações, esses sofrimentos começarem a povoar a nossa mente, a nos visitar, a circunviziar a nossa memória, a nossa mente, o nosso sentimento, que não deixemos, e se soubermos de alguém, tal qual, não deixemos que essa pessoa caia nesse tipo de prostração, que possamos ajudá-lo também. Continuando as nossas reflexões, Allan Kardec, ele lança uma outra pergunta que não menos interessante acerca do assunto. Diz assim: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Vejam vocês, neste caso, entendamos
que existe o suicídio direto e o indireto. Se existe o agravamento e a atenuação do suicídio, existe o direto e o indireto. Aquele que quer se matar e aquele que se mata sem querer, mas sabe que a morte é certa porque vai ao caminho desta morte, coloca em risco a sua vida, se não de uma única vez, mas aos poucos. E os vícios, quem não sabe? Quem aqui não leu o livro Nosso Lar? Quem aqui não ouviu André Luiz dizendo que foi chamado lá no umbral de suicida? E ele disse, mas eu não fui suicida, eu não me matei. Indiretamente se matou, porque ele tinha um verdadeiro descuido com seu próprio corpo, sendo médico. Aquele que tem, será cobrado mais. A quem mais é dado, mais será cobrado. A consciência. Então ele tinha essa consciência. E no entanto, ele cometeu esses descuidos e aí comprometeu a sua saúde física, consequentemente houve a desencarnação. Então, é nesta direção a que os espíritos estão referindo-se a esta pergunta. E a resposta, repetindo a pergunta, comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe havia de apressar o fim. Veja, ele sabia que lhe havia de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. A resposta é um suicídio moral. Não percebeis que neste caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, é o que está escrito aqui, acrescidas do esquecimento de Deus. E aí fazemos aqui um alerta às pessoas que estão... Nós lamentamos, não estamos criticando, isso não cabe a nós espíritas, respeitamos muito, mas as pessoas que estão abraçadas com vícios, determinados vícios que estão comprometendo a sua integridade física, principalmente, tenha cuidado. O álcool, as drogas, o fumo, seja o que for, a comida em excesso, muito condimento. Vocês lembram que André Luiz, a situação foi essa, não é? Atacando a própria organização física, comendo o que não deve, pessoas que têm problemas de diabetes e estão comendo muito açúcar, pessoas que têm problema de circulação e estão comendo muita gordura e sabem disso. Ah, não, que besteira, é só o final de semana. Ah, que bobagem. Enfim, lembre-se, é suicídio indireto, entende? Então tenhamos muito cuidado, porque o nosso corpo, ele não é nosso, é um empréstimo que nós deveremos cuidar muito bem. Deus deve tirar na hora certa. Nós não podemos fazer isso. Aí uma pergunta a mais, que foi muito obra assim de uma reflexão, que essa sim é aquela que muitas vezes nós dizemos, esse daí é um suicídio, porque foi um suicídio programado. Diz aqui, será mais ou menos culpado do que o que se suicida por desespero? A resposta é mais culpado porque teve tempo de refletir sobre o seu suicídio. O desesperado não. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então vejam como a lei de Deus, ela é precisa, ela é perfeita, e nós que conhecemos, entendemos, precisamos fazer conhecida das outras pessoas também, para que cada um reflita para consigo, e que nós ajudemos os outros a refletirem também, para não cairmos nesta perturbação, já nem tanto tentação, e desistirmos de uma vida cheia de sacrifícios, cheia de dificuldades, mas é essa que é venturosa, que é proveitosa. Senão, esqueceríamos o que disse lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando um dos Espíritos dizem que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então esse momento de dor, de sacrifício que nós estamos passando, é a oportunidade da nossa evolução, é a oportunidade de construirmos o patrimônio que haveremos de levar quando sairmos da terra, que é toda uma condição psicoemocional e cognitiva, ou seja, da inteligência, que o espírito leva, mais forte, mais resistente, com mais fé,
mas preparado para outros grandes desafios rumo à sua perfeição, porque essa é a finalidade da nossa vida que Deus nos colocou. Então reflitamos mais uma vez, meus irmãos e irmãs, sobre isso. Eu quero ler para vocês aqui, ainda falando sobre aqueles que calculam, planejam, elaboram uma despedida, que talvez seja muito mais doloroso. Eu não entendo nenhum suicídio como sendo mais ou menos doloroso. Todos eles o são. Porém, quando aquele suicídio deixa marcas escritas que nos fazem refletir, relembrar quando dela temos contato, parece que dói mais. Às vezes temos dificuldade de perceber onde a dor é maior, daqueles que vão, porque dizem terem motivo para isso, ou daqueles que ficam. A pergunta é essa: qual é a maior dor? Isso que eu estou dizendo para vocês é o título de um texto que eu vou acabar de ler, que eu vou ler para vocês agora, para a nossa reflexão, e que começa assim: um jovem deixou um bilhete aos seus familiares pouco antes de cometer o suicídio. Expressou no papel o que estava sentindo. Disse ele que a maior dor na vida não é morrer, mas ser ignorado. É perder alguém que nos amava e deixou de se importar conosco. É ser deixado de lado por quem tanto nos apoiava e constatar que esse é o resultado da nossa negligência. A maior dor na vida não é morrer, mas ser esquecido. É ficar sem um cumprimento após uma grande conquista. É não ter um amigo telefonando apenas para dizer olá. É ver a indiferença no rosto de alguém quando abrimos o nosso coração. O que muito dói na vida é ver aqueles que foram nossos amigos sempre muito ocupados, quando precisamos de alguém para nos consolar e nos ajudar a reerguer o nosso ânimo. É quando parece que nas aflições estamos sozinhos com as nossas tristezas. Muitas dores nos afetam, mas isso pode parecer muito mais leve quando alguém nos dá atenção. Vejam o que foi que esse jovem escreveu: perturbação e desespero por causa das pessoas, do desprezo. E digo a vocês, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para comentar para vocês. Eu sou professor, eu lido com adolescentes, então o que eu estava falando aqui sobre essas influências que pairam sobre os adolescentes, eu sei, digamos, por experiência, porque eu convivo com os jovens e sei o que eles pensam, porque eles me dizem. E não faz muito tempo, uma jovem que não me procurou, mas por influência de outra que me disse, e a quem eu fui até o encontro, perguntei a ela, e ela disse que estava profundamente triste. Eu disse: mas por que você está triste? Ah, professor, porque ninguém gosta de mim. Vocês estão vendo? Eu digo: por quê? É porque eu sou feia. Vejam, criando motivos, são coisas do mundo. Claro que eu não vou dizer aqui para vocês o que eu disse para ela, que demorou um certo tempo. Foi todo um intervalo de uma aula entre uma aula e outra, para que eu reanimasse, desculpem-me, para que eu reerguesse aquela jovem. E a minha alegria, isso foi a semana passada. A minha alegria, a minha felicidade é que a semana está findando e eu a vejo lá na escola de ânimo renovado. Porque nós buscamos orar por ela. Todos os dias passei a orar por Isabela, o nome dela é esse. Quem quiser mentalizar, o nome é Isabela. Pois bem, e eu já vejo o sorriso. Hoje eu me despedi dela, com um sorriso nos lábios. Aquilo me fez muito bem, porque eu com certeza não seria nunca mais a mesma pessoa se eu não tivesse Isabela na sala de aula por esse motivo. Continuando a nossa leitura, diz aqui: é bem possível que esse jovem que acabou de escrever tenha tido seus motivos para escrever o que escreveu. Todavia, em nenhum momento ele deve ter pensado naqueles que o rodeavam. Se pudesse sentir a dor do coração de uma mãe dilacerado ante o corpo do filho amado,
Se pudesse experimentar o sofrimento de um pai que tenta em vão saber do filho morto o que levou a tamanho desatino. Se sentisse o desespero de um irmão que busca respostas nos lábios imóveis do ser que lhe compartilhou a infância. Se pudesse suportar, ainda que por alguns instantes, a dor de um amigo sincero a contemplar seus lábios emudecidos no caixão, certamente mudaria o seu conceito sobre a maior dor. Se você pensa ou está pensando que pela dor de alguém pode experimentar, considere o seguinte: uma mãe que chora sobre o corpo de um filho querido que foi alvo das bombas assassinas em nome de guerras frias e cruéis. Uma criança debruçada sobre o corpo inerte da mãe atingida por granadas mortíferas. Um órfão de guerra que é obrigado a empunhar as mesmas armas que aniquilaram seus pais. Um pai de família que assiste o assassinato dos seus filhos de mãos amarradas. Enfim, pense um pouco nessas outras dores. Pense um pouco nos tantos corações que sofrem dores mais amargas que as suas, que as nossas. E se ainda estiver certo de que a sua, a nossa, é a maior dor, lembre-se daquela mãe que um dia assistiu ao assassinato do seu filho, que era inocente, pregado numa cruz, sem poder fazer nada. Lembre-se também daquele que suportou a cruz do martírio, mas não perdeu a confiança em Deus em momento algum. E se ainda você achar que a maior dor é a sua, é o maior de todos os sofredores, considere que talvez o egoísmo esteja prejudicando a sua visão. Descobrir realmente qual é a maior dor, talvez seja assim, o maior de todos os nossos desafios, mas a maior decepção é possível de deduzir. É daqueles que se suicidam pensando que extinguirão a vida e com ela todos os problemas. Esses saem do corpo, mas indubitavelmente não saem da vida e muito menos acabam com os seus problemas. Portanto, por mais difícil que esteja a situação, nunca vale a pena buscar a porta falsa de saída chamada suicídio. É importante lembrar sempre, por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre voltará a brilhar. E por mais que pensemos estar na solidão, temos sempre conosco o mais fiel e dedicado de todos os nossos amigos. Seu nome, Jesus Cristo. Pensemos nisso. Nós seremos, meus irmãos e irmãs, tentados, influenciados, ou por nós mesmos, pelas resoluções que tomamos e agora temos que enfrentar, porque vivemos num mundo ainda de expiações, se não é o mundo, mas ainda é a nossa, ou se somos provados na nossa resignação, na nossa resistência para evoluirmos. De todos os lados virão, porque somos espíritos em processo evolutivo. Estamos no mundo físico em processo de evolução, ou se quisermos, numa das escolas cujos níveis ainda estão nas primeiras séries espirituais. Então, é correto afirmar que seremos sim tentados, seremos sim testados, experimentados por todos os lados, mas resistamos, sejamos fortes, porque tudo isso tem solução. Dissemos a vocês, e aí nós repetimos, que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. E lembremos que Deus, tão maravilhoso que é o nosso Pai, nunca nos deixa órfãos, nunca nos deixa. Sempre tem alguém ao nosso lado, física ou espiritualmente, para nos acalentar, para nos assistir, principalmente se elevamos o nosso padrão vibratório através da oração e mantemos contato com essas pessoas, com esses espíritos. Sempre virá alguém. E isso nos faz lembrar, para concluirmos a nossa reflexão, de um ser, de todos aqueles seres que estiveram na terra. Claro que sem ser Jesus, ele, para falar a verdade, ela, poderemos considerar como a maior de todas, aquela que abraçou as nossas dores,
aquela que, se possível fosse, choraria no nosso ombro, ou cederia o seu ombro para chorarmos, que não nos esquece. Ela não está longe, ela está sempre perto de nós. Nós a conhecemos como Maria, Maria de Nazaré. Ela, aquela que se apresentou ao anjo Gabriel, quando disse que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus. E ela simplesmente disse: seja feita em mim a vossa vontade. Resignada em determinados momentos, resiliente em outros momentos, foi até o fim da sua existência, atravessando aquele vale de lágrimas, a que teve que passar, porque sabia, mas estava preparada para isso, porque ela teve que assistir ao assassinato do seu filho, derramou lágrimas, mas não se desesperou. Depois é adotada por João, que a leva para a cidade de Éfeso e cuida dela durante quase 25 anos. E ali, Maria de Nazaré, que envelheceu e faleceu naquela cidade, naquela localidade, transformou o ambiente no qual vivia. Pois que, quando muitos chegaram a saber que aquela senhora que ali estava, aquela rosa mística que estava ali, era a mãe de Jesus, todos quiseram ir, e chegavam lá. Verdadeiras romarias eram feitas para falar com Maria de Nazaré, com a mãe de Jesus. E Maria de Nazaré contava-lhe as histórias, enxugava as lágrimas das pessoas, confortava a todos. E Maria de Nazaré dizia a tantos: tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, porque isso, as suas dores, por maiores que sejam, ou que sejam, isso vai passar. Era isso que dizia Maria de Nazaré. Isso também vai passar. Tenha fé, suporte, aguente um pouco mais, ore, eleve o seu pensamento, pois esta mulher, este espírito elevadíssimo para nós, ao partir para o mundo espiritual, não esqueceu aqueles seus filhos por adoção que estão na terra. E aqueles que tiverem a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, vai encontrar Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, ela é quem coordena uma enorme legião de espíritos socorristas nos vales do suicida. É lá que ela atua. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu suplico em nome de Deus, que quando a dor bater a nossa porta, bater a nossa consciência, lembremos de Maria de Nazaré. Sem nenhum ritual, na maior simplicidade que a doutrina espírita nos remete. Imaginemos como aquela mãe, que naquele momento de dor, de desespero, de perturbação, e que nós praticamente evocamos o seu nome e suplicamos em nome de Deus que venha até nós, ela se fará presente. Ela vai afagar os nossos cabelos, ela vai recostar o nosso rosto em seu peito, vai nos dizer baixinho no nosso ouvido: filho, tenha calma, isso também vai passar, isso também vai passar. Muita paz para todos.